Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Quer namorar comigo? Abra um sorriso e vem pra mim. Hoje eu vou falar sobre um verbo que gera muita confusão na língua portuguesa. O verbo namorar. Porque ele é complicado. Lá na linguagem informal, muitas pessoas acabam colocando uma preposição a mais, adicionando aquela preposição e criando construções que gramaticalmente são incorretas. Vamos entender melhor como esse verbo funciona de acordo com a norma culta. E olha, você está aqui no canal Português à Mesa e eu sou o professor Ricardo Bamed. E o meu objetivo aqui é facilitar a língua portuguesa de uma forma prática e muito simples, uma forma divertida para você aprender sem muitas delongas, porque aqui é o lugar certo. E primeiro, pessoal, precisamos entender como funciona esse verbo. Vamos falar dele aqui comigo agora. Primeiro precisamos entender que o verbo namorar, no português formal, ele é classificado como um verbo transitivo direto. E o que isso significa? Não precisa de uma preposição. Assim, ao contrário de muitos outros verbos, o namorar não exige preposição com ou qualquer outra para ter seu sentido completo. É isso o perigo. Por exemplo, se você diz Júlia namorava João, esta é a forma correta, adequada, segundo a norma culta, porque não há nenhuma preposição ligando o verbo namorar ao complemento João. Agora vamos ver um exemplo comum que costuma causar confusão em situações do dia a dia, porque as pessoas frequentemente dizem namorava com. Júlia namorava com João. Esse é o equívoco. Aqui no caso nós já até te apresentamos anteriormente uma música muito famosa na língua portuguesa e ela também traz essa preposiçãozinha adicionada ao verbo. Mas agora na sequência comigo, veja outro exemplo para você entender bem. Olha que interessante. Quer namorar comigo? Você fala assim. Essa construção está gramaticalmente incorreta, porque acrescentamos a preposição com, nós criamos um sentido diferente. Parece que a pessoa quer fazer algo com outra pessoa e não ter um relacionamento, estabelecer ali uma relação mais íntima, um namoro. É como se alguém quisesse pedir para que você dançasse com ele. Por exemplo, venha dançar comigo. Ou seja, vamos fazer algo em conjunto, vamos fazer algo juntos. Outro ponto importante é que, segundo o português, segundo a norma culta da língua, o correto seria usar expressões como as seguintes, para você entender bem. Veja comigo aqui na tela. Namore-me. Quero que seja minha namorada e gostaria muito, muito de namorá-la, porque todas essas orações estão corretas no ponto de vista gramatical, como também expressam de maneira direta a intenção de relacionamento sem a necessidade de uma preposição, porque é um jeito muito mais elegante e também informal de fazer o pedido. Quer me namorar? Seria isso. Aqui evitaríamos até a ambiguidade na frase. Agora é claro que você também não vai sair pela rua fora dizendo namore-me o tempo todo. Nós sabemos que a língua informal, digamos, a língua coloquial, ela permite sim algumas variações que deixam a fala mais espontânea,
aquela fala natural, gostosa de se comunicar com os colegas, mas precisamos ressaltar que se o seu objetivo é escrever um texto mais formal, nós devemos evitar usar a preposição com após o verbo namorar. Ao manter a transitividade direta, namorar-me consegue garantir que o texto esteja de acordo com a norma culta, com as normas da gramática, digamos, a gramática normativa. Agora vamos ver mais alguns exemplos para você entender bem conosco a nossa lição. Veja como funciona. Aqui nós temos, ela quer namorar com ele. Perceba o erro. Novamente, estamos colocando a preposição adicionada ao verbo, mas o verbo namorar, ele não pede este complemento. O certo é dizer, ela quer namorá-lo. Note que a frase fica mais direta e também é o uso adequado do verbo. Embora aqui soe um pouquinho diferente, mas é assim, pessoal, é assim que ele é previsto pela norma gramatical. O verbo namorar pode parecer simples, mas ele carrega essa pequena jogadinha, digamos, uma armadilha gramatical. Lembre-se sempre que na norma culta, nós vamos te lembrar o que nós acabamos de dizer aqui. Na norma culta, o verbo namorar, ele é sempre transitivo direto e nunca pede preposição. Cuidado ao usá-lo. Agora você já deve estar bastante curioso para saber se há mais verbos que geram essa confusão. Existe sim. Já vou te dizer que existe sim. Veja só essa frase que aqui se encontra. Doutor, posso ir no jogo amanhã? É muitíssimo comum no dia a dia e quase todo mundo já disse ou ouviu alguém falando isso. Olha, entretanto, aqui, se pensarmos nas regras da norma padrão da língua portuguesa, essa frase está errada, pessoal. O verbo aqui está com uma preposição inadequada. O verbo ir, ele exige preposição a. É uma preposição de lugar, é uma preposição específica. E é destino, é o destino final de sua ida. Essa preposição especifica-se e ela se conecta ao verbo. Todas as vezes quando vamos expressar o movimento, se vamos a. É o destino final. E aqui não se esqueça, quando vamos a algum lugar, vamos a ele. Vamos à igreja, vamos ao jogo, vamos ao encontro. É o correto, é a melhor maneira de se comunicar. Enfim, é simples. O que seria correto perguntar ao doutor? Doutor, posso ir ao jogo amanhã? Pois ao é a combinação da preposição a com o artigo o, formando uma expressão que indica movimento em direção ao local onde acontecerá o jogo. Isso é simples, parece um detalhe, mas faz uma grande diferença para a construção correta da frase. E agora que você já sabe disso, você já deve estar pensando, mas muitas pessoas falam dessa maneira. A linguagem informal permite essas pequenas liberdades, mas como eu te falei, em certos contextos, em contextos formais, o correto, o adequado é seguir a norma padrão e usar a frase corretamente, tal como no exemplo aqui do nosso vídeo. Posso ir ao jogo amanhã. Então, pessoal, se você quiser impressionar alguém ou simplesmente falar o português corretamente, aquele português certinho, correto, lembre-se que o correto é pedir para ir ao jogo e não no jogo. Um detalhezinho muito importante, mas faz aquela diferença. Agora, pessoal, você se lembra desta música? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre Quem tudo. não se lembra? Aqui, o verbo é o verbo preferir. E ele também é um daqueles que podem nos pegar de surpresa. Um erro comum é dizer frases como aqui, a da música. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Muitas pessoas também dizem: prefiro música do que silêncio, prefiro cinema do que teatro. Embora a maioria das pessoas use dessa forma na fala do dia a dia, na nossa fala cotidiana, a gramática normativa diz que é necessário uma preposição ali para complementarmos este verbo. Este verbo pede uma construção diferente. Isso ocorre porque preferir é esse verbo, é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Então, para você dizer que prefere uma coisa em relação à outra, a forma correta seria o seguinte. Vamos ver o caso da música. Como ficaria? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante a ter aquela opinião formada sobre tudo. Nós sabemos muito bem que aqui estamos novamente na informalidade e também precisamos pensar na rima. Quando mexemos e colocamos a gramática, ela entra, mas a rima saiu um pouquinho prejudicada. Tente cantar essa música da forma gramaticalmente correta. Vai ficar bem esquisito, não vai? Agora, pessoal, veja mais alguns exemplos comigo. Vamos estudar. Por exemplo, eu prefiro um jantar à luz de velas a um forró. Lógico, seria bem mais agradável, mas se você gosta de forró também, sem problemas. Prefiro praia a shopping. É a maneira correta de nós nos comunicarmos. E se alguém pergunta, você prefere algo, seria preferir algo a outro. Por exemplo, também, aqui nós poderemos te mostrar. Você prefere suco ou sorvete? Você vai dizer: prefiro suco a sorvete. Seria uma maneira simplesinha e correta de demonstrar o seu conhecimento sobre essa regra. Não é tão difícil assim, porque essa estrutura correta mostra que você tem a competência linguística para se comunicar corretamente, demonstra o conhecimento mais preciso da língua portuguesa. Agora, você precisa usar isso no seu dia a dia e também tente ser um pouco mais natural e incorporar essas correções para o seu dia a dia. E olha, não se esqueça de que também já fizemos um vídeo na aula anterior, que seria o vídeo de ortografia. Você já fez os nossos testes com aquelas 5 questões? Já colocamos aí no ar para vocês participarem. Aproveite, faça o teste e não se esqueça. Todas as semanas, um vídeo novo com algumas dicas de língua portuguesa para você aproveitar. Espero que tenha gostado do nosso encontro de hoje. Eu te vejo em nossa próxima aula. Não se esqueça, faça também as nossas questões ali na comunidade, participe, deixe o seu recado. Mas eu peço encarecidamente que você deixe o like nos vídeos e deixe os comentários para que possamos engajar este canal. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nossa próxima aula.